Boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP, e bom domingo a todos. Está fazendo um domingo bonito e eu, ao invés de ir assistir filmes na televisão, eu vou ficar aqui fazendo esta live. Esta tarde eu vou fazer duas lives. Uma com esta pauta que vocês estão vendo no título aí. Vou falar sobre o homossexualismo. E vocês vão ver que o que eu vou falar não tem nada a ver com o que a maioria das pessoas dizem sobre este assunto, viu? E também a outra live, a hora que eu terminar esta live, eu vou fazer um pequeno intervalo e vou fazer a live do postagens não aceitas. Hoje nós teremos 13 homenageados, viu? Bom, então vamos lá. Olha, sobre o assunto homossexualismo, é preciso, antes de dissertarmos sobre esse assunto, fazermos uma introdução, porque a gente não pode entrar com tudo num assunto, porque, primeiro, causa má impressão. Segundo, o que a gente vai falar, ele tem que haver uma preparação, certo? Por exemplo, por que eu estou falando aquilo? Então, para não haver mal entendidos, porque este é como alguns outros assuntos, um assunto delicado, é preciso haver uma introdução sobre o assunto, certo? Porque senão fica parecendo que eu estou querendo fazer igual a nossa imprensa, é combater fogo com gasolina, né? Não se combate uma narrativa com outra narrativa, não se combate. Tudo se combate com os fatos, e os fatos comprovados, né? Então vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui para que eu possa seguir o assunto por ordem. Eu estava verificando na Wikipedia, eu coloquei lá a palavra homossexualismo e já não tem. A palavra homossexualismo, ela está em desuso. Eles substituíram a palavra lá na Wikipedia, que é uma enciclopédia mundial, muito bem aceita e tida como fonte por muita gente. Lá eles retraduziram a palavra homossexualismo, substituíram a palavra homossexualismo por homossexualidade. Mas, veja bem, como que eles começam o artigo? Ele fala homossexualidade, do radical grego homos, que significa igual. Talvez eles tenham pensado na palavra homogêneo, né? Que é para dizer uma coisa homogênea é uma coisa igual, né? Mas não, está errado. Está errado. A própria Wikipedia, ela já tem esse erro na sua página, certo? A palavra homo com H, o prefixo grego homo, não quer dizer igual. O prefixo grego para igual é iso, né? Então lá está errado. A palavra grega homo, ela significa o homem, certo? No sentido de o ser humano, que engloba tanto os homens quanto as mulheres, né? Então, a palavra homossexualidade na Wikipedia, ela dá a impressão de que assim, por exemplo, é igual no sentido de, por exemplo, de haver duas pessoas de mesmo sexo fazendo assim, tendo relações. Até nisso está errado, porque a homossexualidade, ela quer dizer, por exemplo, se fosse traduzir literalmente, significa homo, homem,
sexualidade, a sexualidade do homem. Como o homem engloba o ser humano, tanto homens quanto mulher, ficaria sendo a sexualidade do homem e a sexualidade da mulher. Até o próprio termo não dá respaldo ao que eles querem dizer, né? Que é sexo entre duas pessoas de mesmo sexo. Não é. Outra coisa. É preciso levar em conta a palavra. Para todos os assuntos, e diga-se de passagem, todos os assuntos podem ser discutidos. Não existe tabu, por exemplo. A gente não tem, por exemplo, você está proibido de falar sobre tal assunto. Não, isso não existe, isso é proibição. Da mesma forma como nós fizemos no assunto do racismo, nós vamos fazer agora aqui no assunto da homossexualidade. E eu dedico este assunto aos meus amigos que são gays. Eu tenho amigos gays, e eu gosto muito deles. E eles gostam de mim. Porque eu não tenho nada contra a pessoa do homossexual. Nada. Eu não tenho direito de ter nada contra ele. Eles são pessoas. Eles são seres humanos. Antes de mais nada, eles são seres humanos. Então, da mesma forma como nós fizemos com o racismo, nós vamos fazer com o homossexualismo. A palavra homossexualismo ela foi usada desde o princípio, mas daí, conforme eu já havia dito, a tendência de deturpar as coisas, de modificar, de querer mudar, eles substituíram a palavra homossexualismo por homossexualidade. A palavra homossexualidade, ela quer dizer, assim, interpretadamente, que o sexo entre iguais é natural, é uma coisa natural, porque o sufixo dade quer dizer natural, inerente. Já o sufixo ismo quer dizer uma teoria, é um teorema que nasceu a partir de uma certa observação, de um certo fato, de um certo evento. E a palavra homossexualismo, ela é isso, certo? Homossexualismo é a teoria da sexualidade humana. Uma teoria, certo? Que nasceu a partir de uma certa observância de que haviam homens fazendo sexo com outros homens e mulheres fazendo sexo com outras mulheres. Então eles têm essa teoria, e é uma teoria, não é um fato, sabe? Então eles teorizaram que havia essa condição humana, mas não é. Portanto, o homossexualismo ele é uma tendência. Por ser uma teoria, ele é uma tendência. Note que não existem crianças homossexuais. A pessoa não nasce homossexual, assim como ela também não nasce assim já com desejos sexuais. Ela só vai desenvolver esse desejo sexual lá na puberdade, e aos pouquinhos, vai depois da puberdade, dependendo da idade de cada um. Alguns é com 10 anos, outros com 12, outros até com 13 ou mais anos, e assim eles vão desenvolver a sua sexualidade. Agora, é aí que entra o homossexualismo. Antes disso, o homossexualismo ele não tinha naquela pessoa. Não havia. Não tem crianças sexuadas. Não tem. Porque se tivesse crianças sexuadas, a pedofilia seria uma coisa natural. Você pode fazer sexo com crianças porque a criança também tem desejo. E ela não tem. É uma violação. Fazer sexo com crianças além de ser um crime, é uma violação da natureza de uma criança. Sabe? E dizer que uma pessoa nasce homossexual, ela está dando aval para que se pense isso. Sabe? Então, o homossexualismo, por ser uma teoria,
ele é também uma tendência. E ele é uma tendência igual por exemplo, ao alcoolismo. E eu conheço bem esse assunto, alcoolismo. O alcoolismo é uma tendência. Existem crianças que nascem embriagadas? A criança que nasce com desejo de beber? Não. A criança ela vai desenvolver isso daí mais tarde, se ela quiser desenvolver. Ela vai desenvolver o alcoolismo, ela vai querer ser uma pessoa embriagada, uma pessoa ébria. Da mesma forma se dá com uma pessoa homossexual. Mais tarde ela vai desenvolver o desejo que vai contra a própria natureza dela, porque só existem dois gêneros, homem e mulher. Isso é comprovado cientificamente, não tem como fugir disso. Geneticamente existem homens e mulheres. Mas daí o que acontece? A nossa tendência a nossa tendência ela pode ser alimentada de fora. E também a gente pode desenvolver o desejo de fazer certas coisas. Por exemplo, o desejo de usar drogas, o desejo de beber. Tá? Nós temos desejo. E também tem o desejo de ser um homossexual. E aquele desejo, ele pode se arraigar em nós, sabe? Ele fica um desejo. Por exemplo, é fácil que uma pessoa que tem o vício do alcoolismo sair do alcoolismo? Não é fácil. A pessoa ela pode lutar contra aquilo, mas a tendência física dela, ela talvez fique lutando a vida inteira para sair. Ela fique lutando a vida inteira contra a tendência do alcoolismo. Assim como os homossexuais, que da mesma forma como o alcoolismo é uma tendência, é um vício. E eles podem lutar contra isso. O homossexual ele pode lutar contra a sua tendência homossexual. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas ele pode vencer. E existem casos de pessoas que venceram o homossexualismo. Significa isso que ela não vai ter a tendência para o resto da vida? Ela vai pensar naquilo, porque aquilo já faz parte do âmago da pessoa, sabe? Não é fácil. Mas pode ser lutado e pode ser vencido. Existem casos. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, desta live, o link de um vídeo e algumas explicações de homossexuais que conseguiram vencer essa tendência por, em primeiro lugar, reconhecerem que naquilo que eles estavam envolvidos é uma tendência e não era a natureza dele. Não é. É uma coisa que ele adquiriu depois para ele. Bom, então o homossexualismo, visto que é uma tendência, visto que é algo que se adquire, é por isso que ele se chama homossexualismo, é uma coisa adquirida, ismo, né? Não é homossexualidade, é uma coisa natural. Ele teria que ser assim. Não, ele não teria que ser. Ele pode lutar. Assim como uma pessoa normal, assim, alguém que não é homossexual, também pode lutar para ser homossexual. Não importa a idade. Depois da puberdade, a pessoa ela pode se trabalhar para querer ser homossexual. E ela fica trabalhando naquilo fisicamente, mentalmente. E mais tarde vai ser difícil ela deixar aquela tendência. É como a gíria. Nós falamos gírias e, por exemplo, em um dado momento vai ser difícil a gente deixar de falar gíria. Sabe? Você não vê aqueles jovens que falam gírias? Eles têm a tendência de falar gíria. Por quê? Porque eles pensam em gíria. Então eles falam gíria. O homossexualismo é da mesma forma. A pessoa ela trabalha naquilo internamente
e ela vai ter aquela tendência, ela vai aprender a pensar como aquela pessoa homossexual. Ela pode lutar contra aquilo. E há casos. Entendeu? Então, uma vez que o homossexualismo é isso, quais são as suas implicações no homossexualismo? Veja bem, a implicação ela é como se fosse algo que vai contra a sociedade. E ela vai contra. Toda a sociedade ela é conservadora, principalmente para aqueles que têm o viés ideológico que apregoam que o homossexualismo é uma coisa normal, é uma coisa natural. Vejam bem, em países que essa tendência política venceu e está no poder, o homossexualismo não é tolerado. Eles não toleram homossexuais. Em países comunistas, homossexuais eles são vistos como pessoas problemáticas. Viu? Então vai contra a sociedade. Então a implicação para o homossexualismo é que a pessoa ela vai passar uma vida, se ela não lutar contra, ela vai passar uma vida inteira. Obrigado, senhor Eduardo Fagnani. Obrigado pelo comentário. Depois eu respondo ele a você, viu? Mas se você ouvir bem as minhas palavras, você vai ver que eu não estou falando nada contra o homossexual, a pessoa do homossexual. Eu estou tratando aqui do homossexualismo como o que ele é comprovadamente do ponto de vista científico, sabe? Ele é comprovado cientificamente que ele é isso que eu estou falando. Porque antes de eu falar isso, eu pesquisei, tá? Pesquisei. Bom, voltando. A pessoa homossexual que não queira lutar contra a sua tendência ao homossexualismo, ela vai ter problemas na sociedade. De qualquer forma, ela vai ter que, por menor que seja, ela vai enfrentar, por exemplo, uma sociedade desigual para ela, porque ela vai ter que conviver com pessoas que não vão tolerar o homossexualismo. A menos que ela viva num mundo totalmente homossexual, onde todas as pessoas são homossexuais, ela vai ter problemas. Mas nunca na história aconteceu isso. Nunca na história da humanidade aconteceu de uma sociedade inteira ser homossexual. Nunca. Não existe um país inteiro que seja homossexual, cuja população seja homossexual. A pessoa já nasce, então ela já vai sendo educada para ser homossexual. Não. Inclusive até filhos adotados, porque homossexuais dificilmente eles têm filhos na sua condição homossexual. Eles adotam filhos e talvez eles queiram educar os seus filhos para serem homossexuais, ou então no máximo para tolerar o homossexualismo, e depois chega lá na frente ele não vai querer ser. Alguns eles não são, né? Então a implicação maior para os homossexuais é ele ter problemas na sociedade. Ele vai levar uma vida normal? A maioria diz que leva. Eu tenho uma vida normal, inclusive eu tenho até uma vida muito boa. Mas não, a vida é uma completa luta contra a sociedade desigual. Eu estava vendo no Ministério da promulgação do LGBTI, eu não sei se é uma secretaria, alguma coisa, mas nos governos tem essas coisas, principalmente no governo brasileiro, tem essas coisas. Foi uma luta para eles conseguirem mudar o nome na certidão de nascimento, mudar nome. Se quiser colocar nome de mulher, olha só, se até nisso, que é uma coisa simples, mudar nome, já é uma luta, quanto mais nas outras coisas. Então, é uma implicação, sim. E é uma implicação até no próprio mundo deles. Até no próprio mundo homossexual, qualquer diferença de idade, de ideias, é problema entre eles mesmos, sabe? E também do ponto de vista da fé, há uma implicação. Porque a fé
esta sim é uma condição inerente ao ser humano. O ser humano, ele tem fé, ele acredita. O ser humano tem necessidade de acreditar em Deus. Você pode ver, não tem uma pessoa, não tem uma sociedade que não tenha uma tendência religiosa, uma tendência de fé, uma tendência a aceitar que existem espíritos superiores a nós. Não tem. Por mais rústica que seja uma civilização, uma sociedade, ela tem esse desejo, sabe? E o homossexualismo, portanto, ela vai se chocar contra essa tendência aí. Aí o que vai acontecer? Eles vão procurar achar um modo de convivência contra isso. E não vai dar certo. Por quê? Porque lá no fundo, no âmago, e também do ponto de vista bíblico, porque a Bíblia é a base da religião, é a base de todas as crenças, do ponto de vista bíblico, o homossexualismo é errado. É errado e é um pecado, e é um grande pecado contra Deus. Tanto é que no caso em que houve um homossexualismo muito grande lá no passado, o próprio Deus, ele resolveu destruir a civilização que assim adotou aquele proceder. No vídeo, no link do vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, isso vai explicar melhor e mais detalhadamente sobre o ponto de vista bíblico da questão. Então, a vida do homossexual, ela é uma vida de lutas. Ela acorda e ela já vai ter que pensar no jeito que ela vai fazer para sobreviver numa sociedade opressora. Para elas, a sociedade é opressora e vai continuar sendo, porque sempre foi. Sabe? Então vai ser uma vida de lutas. Então muitos homossexuais acabam partindo para o alcoolismo, sabe? Alguns ficam tristes, e quanto mais o tempo passa, eles vão ficando mais idosos, a vida vai ficando cada vez mais triste. Fica para eles, porque a vida é uma luta. A vida não é satisfatória nem do ponto de vista físico e nem do ponto de vista espiritual. Então a vida é uma coisa, a vida do homossexual, ela não é fácil não, sabe? E eu compreendo isso. Eu citei agora há pouco que eu não tenho direito de ser contra a pessoa do homossexual. Eu sou contra o homossexualismo, sabe? Que é a tendência. Porque o homossexualismo é aquilo que eu disse. Ele é como se fosse um vício. Então eu sou contra. E eu sou contra da mesma forma como eu sou contra a minha própria tendência. Eu tenho tendência de ser alcoólatra. Tenho tendência. E isso é uma coisa que eu vou ter que... Eu já luto contra. Muitas vezes já decaí, já decaí. Eu caí, me levantei e eu vou continuar lutando, e vai ser uma luta até o final da minha vida. Então, eu sabendo dessa luta contra essa tendência que em mim é física, eu compreendo também a condição do homossexual, porque nós somos iguais. Eu e o homossexual somos iguais. Eu com a minha tendência errada e ele com aquela tendência errada. Que, graças a uma narrativa política, fica dizendo para ele que é natural, o que impede ele dele lutar contra. Ele tem que reconhecer que não, eu vou tentar lutar contra. E o vício, é fácil de lutar? Não é fácil de lutar. Por quê? Porque a pessoa que tem o vício, ela gosta daquilo. Sabe? Eu, por exemplo, eu gosto de beber. Sabe? Uma das coisas que me satisfaz é chegar lá, pegar uma latinha de cerveja e ficar bebendo. Aquilo me satisfaz. Mas eu sei que aquilo é um vício, aquilo está fazendo mal para mim. Sabe? Mal. E mal do ponto de vista social. A pessoa perde o respeito, as pessoas olham de cara tua. Você não tem moral nenhuma para falar de nada, sabe? Embora você saiba das coisas. Porque é o seguinte, para você falar de um
de um determinado assunto, seja ele bom ou mal, você tem que se colocar antes naquele problema. E é como eu estou fazendo agora. E também do ponto de vista bíblico, viu? Olha, para Deus não existe diferença entre um alcoólatra, entre um adorador de imagens, a pessoa que vai lá se ajoelha diante de uma imagem e fica rezando. Não existe diferença entre essa pessoa, um alcoólatra e um homossexual. As tendências podem ser diferentes, mas o nível de erro é igual. Portanto, nós não temos direito nenhum de falar dos homossexuais, dos políticos, não dos políticos em si, mas do povo com tendência política. Sabe? A pessoa ela tem a tendência de idolatrar políticos. É uma tendência, ela pode lutar contra aquilo também, sabe? Eles entram no mesmo nível dos adoradores de imagens. Assim como tem pessoas que adoram imagens pensando que estão adorando Deus, existem pessoas que adoram políticos pensando que estão adorando o solucionador dos seus problemas. Entendeu? Então, a terceira e última pergunta sobre este assunto é possível mudar? É possível mudar. Por exemplo, eu hoje era para estar aonde? Lá no Mercadão, sabe, em algum barzinho por aí, bebendo. Mas não, eu estou aqui fazendo essa live. Eu estou lutando contra a minha tendência. E o homossexual, ele também, ao invés dele estar aí procurando pessoas do mesmo sexo para fazer sexo, e é sexo fora do casamento, porque não existe casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não tem. A nossa legislação ela está se corrompendo a ponto de tornar legal uniões assim. Mas a legalidade jurídica faz com que seja correto. Um casal de homens pode gerar filhos, visto que o objetivo de uma família é gerar filhos? Não. E educar para a sociedade? Não é. Então vai contra a natureza. É uma tendência. É como se fosse uma república. Eu, por exemplo, posso ter amigos. Eu tenho amigos que saem comigo, que vão beber. E daí tudo bem. Mas eu não posso gerar uma família com ele. Eu não posso fazer isso. Assim como eu não posso trazer a bebida para dentro de casa. Um homossexual também não pode trazer o homossexualismo para dentro da sua própria família. Porque vai causar problemas. Então, tem como mudar? Tem como mudar. Assim como eu posso mudar, e eu acredito que eu posso mudar se eu lutar contra a minha tendência de fazer a coisa errada, eles também podem, se quiserem. Eu ainda tenho uma vantagem, porque a narrativa, ela prega que o que eu estou fazendo é errado. Eu não posso ficar bebendo, né? As pessoas que usam drogas, as pessoas que têm tendência a roubar, as pessoas que têm tendência a puxar saco de político, né? As pessoas elas podem lutar contra isso. Algumas tendências são mais fáceis de vencer, outras são mais difíceis. A tendência do alcoolismo e do homossexualismo, elas são difíceis de lutar, mas não são impossíveis. As pessoas podem lutar sim. Então vocês vão ver no link do vídeo que eu vou deixar aqui, quando eu for editar essa live, que é possível mudar. E eu espero que pelo menos uma pessoa pense nisso. Se uma pensar, o meu vídeo já, esta live aqui, ela já atingiu o seu objetivo. Se ela não atingir ninguém nesta vertente, eu pelo menos tentei. Eu fiz a minha parte, expus a minha opinião sem ofender ninguém, né? E expus o que é fato e o que não é meu também, porque isso aí eu aprendi. Eu aprendi isso daí.
essas palavras que eu estou dizendo aqui servem para mim também. Tá? Entendeu, meus amigos? Então, é isso. Eu vou fazer um intervalinho agora. E daqui a mais ou menos 1 hora, mais ou menos, eu volto para fazer a nossa outra live dos homenageados com postagens não aceitas. Sabe? Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem postar aqui. Eu sei que esse assunto não vai agradar muita gente não vai ver este vídeo e já vai ler o título e já vai sentar o cacete em mim. Eu sei, mas veja bem, se vocês ouvirem se vocês verem este vídeo até o fim, até agora, vocês vão entender o que eu estou dizendo, viu? Então, até já!